paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Com saudade de estar nos cultos de ensinamento. Eu queria sentar e ouvir hoje. Estou a semana toda incomodando o presbítero Valdecir. O Senhor quer pegar, o Senhor quer pegar, o Senhor quer. Não, é contigo. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4 e versículo de número 12. Quem encontrou? Sim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tome o seu assento. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 15. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Nós fizemos menção de dois versículos. Um nós encontramos o escritor aos Hebreus dando pontos positivos mediante o poder da palavra. A palavra, ela é viva e ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lendo e relendo e meditando e pensando um pouco mediante a esta palavra, se a palavra de Deus ela tem poder para dar vida, nós podemos trazer para este contexto que a palavra do homem tem poder para matar. Uma palavra bem entregue da vontade de Jesus, ela pode tanto levantar aquele que está fraco no nosso meio. E uma palavra mencionada pelo nosso eu, ela pode te derrubar, fazer encerrar este culto nesta noite e eu não ter a possibilidade de te ver novamente no nosso meio. Os irmãos estão entendendo? A palavra ela é divinamente inspirada por Deus. Ela foi inspirada por Deus aos homens que escreveram. Ela tem 66 livros e diversos capítulos e versículos detalhados a um projeto de salvação, a um projeto de instrução ao ser humano, a um projeto para ser conduzido ao caminho da salvação, cujo Paulo menciona que nós devemos nos esquecer do passado e avançar pelo prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. A palavra ela nos dá a revelação para nós seguir ao centro da vontade de Deus, cujo está escrito que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E esta palavra que é de Deus, divinamente inspirada pelo próprio Deus, para que nós venhamos todos os cultos de quinta-feira ouvir a palavra dele. A palavra ela tem que estar no centro da vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Paulo, quando ele ensina ao jovem chamado Timóteo, ele é um exemplo para aquela juventude. Ele era um exemplo de obreiro, um exemplo de moço dedicado em prol da obra de Deus. E Paulo ele menciona para Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus. Quando Paulo, quem sabe naquela época, ensinava este jovem, quando ele dizia procura, estava escasso naquele momento pessoas dedicadas pelo reino de Deus.
Quando Paulo mencionava para este jovem, quem sabe naquela época estava difícil. Assim como Jesus diz, procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Assim como ele procura os verdadeiros adoradores, também está escasso os verdadeiros adoradores. Assim como ele menciona para Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado, de que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela tem poder para libertar, e ela tem poder também para te tirar daqui e fazer você voltar para a sua vida que outrora estava aí desgarrada. Porque nós lançamos palavras ao vento que não provém de Deus. Palavras que não vêm da vontade de Deus. Palavra que vem da nossa mente humana. Se nós não tirarmos períodos para meditar nesta palavra, estará em vão o que Paulo diz a Romanos. E renova a tua mente para que você possa experimentar. Para entrar aqui e buscar a vontade de Deus, tem que ter mente renovada. Para entrar aqui e agradar a Deus, o nosso coração tem que estar puro. Para entrar aqui e agradar a Deus, nós devemos fazer como como João escreve, quando estava rolando certos comentários mencionados através de Jesus. Ó, aquele homem a que tu batizou está reunindo mais pessoas que você. João, na sua certa humildade, diz em João 3,30, porém que ele cresça e que eu diminua. Razão humana, ela não deve existir quando assumimos o altar. Às vezes falhamos, às vezes chegamos aqui tristes com situações que aconteceram ao nosso redor e acabamos não dando ação ao Espírito Santo, mas o nosso eu nos domina e nós acabamos falando coisas que venha magoar vocês que estão aí assentados. Amém? E Paulo ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. E no final deste versículo, os irmãos todos podem ler, Paulo ele diz que maneje bem a palavra da verdade. A palavra manejar no grego, ela vem como ortotômio, melhor dizendo, ortotomeu, para os irmãos melhor entender, que quer dizer manejar, que quer dizer cortar reto, que quer fazer um corte correto, que quer ter o alvo correto. Assim como Paulo diz para nós esquecer, a palavra ela tem que ter o alvo correto, a palavra ela tem que ter a instrução correta. Nós, o Nicolas e o Felipe, nós trabalhamos colocando películas em celular, trabalhamos limpando tela de celular e colocando a película. Se nós colocar a película errada e logo em seguida colocar a capa, Felipe, o que acontece, Felipe? Levantando a película, ela entra sujeira, ela tem proveito. Não tem como tu tirar e passar o sabão, está perdido. Coloca o plástico de novo, vai para descarte que nós mandamos para nossa vida. E o que acontece na reunião? Quantidade de película perdida. Agora trazendo para o lado espiritual, quando nós pregamos a mensagem que quer atingir alguém, nós não conseguimos limpar essa pessoa com as palavras que nós lançamos. Eu vou te magoar, eu vou te entristecer. Uma palavra divinamente inspirada por Deus ou inspirada pelo Guilherme. Os irmãos estão entendendo? Se a palavra ela tem poder para dar vida, ela tem poder para dar morte. Se a palavra ela tem poder para levantar o que está caído, a palavra ela tem poder para te derrubar ao mais profundo do lamaçal do pecado. Então a palavra, quando ela vem de Deus, nós devemos manejar ela como manejar ela bem, a palavra da verdade. Palavra da verdade é essa que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e esta mesma verdade libertará. A palavra, ela é o que nós devemos pregar aqui. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada conforme o Espírito quer que nós venhamos pregar. Quando nós pregamos a mensagem que o Espírito nos revela,
das ações no mundo espiritual. Pode haver renovo, pode haver quebrantamento, mas é o Espírito que se responsabiliza, porque não é nós, é o Espírito que nos conduz à vontade de Deus. Mas eu posso assumir este altar, querer pegar uma palavra que não vem de Deus, uma palavra que vem de mim. Mas os irmãos todos conhecem o Guilherme que está pregando. Os irmãos todos sabem o Guilherme que está pregando. E o Guilherme que está pregando esta palavra que pode tanto dar vida como dar morte, é o Guilherme que está sendo exemplo para os fiéis. É o Guilherme que está sendo conduzido pela direção do Espírito ao centro da vontade. Você que assume esse altar e prega a palavra de Deus, está sendo exemplo para os fiéis, está sendo conduzido ao centro da vontade de Deus. Tito, ele nos diz, vamos abrir, irmãos, é culto de ensinamento, eu trouxe bastante versículo para nós ler nesta noite. Tito, capítulo 2, acabou Timóteo, próxima epístola de Paulo é para Tito. Se a palavra é divinamente inspirada por Deus, tanto para dar vida, e a palavra do homem não é inspirada por Deus, mas inspirada pela nossa vontade, ela pode causar morte. Se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela pode levantar aquele que está caído, acontecer grandes maravilhas no meio da igreja. Mas nós podemos assumir este altar, pregar palavras que não convêm à vontade de Deus, mas pregar mensagens que vêm da nossa vontade. Os irmãos, como ouvintes da mensagem, ouvintes da palavra que acrescenta fé nos corações, como Paulo diz, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando a palavra ela vem de Deus, os irmãos até questionam o porquê da mensagem, mas sabe, é o Espírito que está falando. A mensagem pode ser um pouco dura, mas os irmãos compreendem que ela é para a necessidade do crescimento da igreja. Mas eu posso pregar, me rasgar pregando aqui, suar, pedir para os irmãos dar glória a Deus e aleluia, mas quando encerra o culto, o que acontece com o culto? Os irmãos saem murmurando, questionando e dizendo: o Guilherme não é tudo isso que está pregando, o Guilherme não é exemplo para os fiéis da congregação Nancy. Mas Paulo ele nos dá um exemplo referente àquele que prega a palavra de Deus. Tito ele nos deixa um exemplo. Tito capítulo 2 e versículo 7, os irmãos abriram: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Tito 2,7 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, trazendo melhor para os irmãos entenderem. Torna-te pessoalmente exemplo de boas obras. Torna-te exemplo no teu modo de agir.
agir, torna-te exemplo no teu modo de pensar, torna-te exemplo no teu modo de se vestir, torna-te exemplo no teu modo de fazer as coisas que vem para você fazer. Se é para estar nos cultos, esteja nos cultos. Se é para estar nas consagrações, esteja nas consagrações. A nuvem de testemunhas, ela está tão grande ao nosso redor, mas ela não está para procurar coisas boas, elas estão ao nosso redor esperando uma falha a nos criticar. Se nós sermos exemplo, o versículo de número 8 nos dispara que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, quando assume para pregar palavra de Deus, quando assume, cara, para ter uma oportunidade, a vontade de Deus, nós prevalecemos, nós avançamos, nós permanecemos de pé, nós somos os melhores. Como eu costumo dizer, nós não somos super crentes. Dentro da igreja não tem o Superman dos cristãos. Dentro da igreja tem pessoas falhas, mas dispostas a serem perdoadas por Deus. Dentro da igreja tem pessoas que ouvem a palavra e praticam. Dentro da igreja tem pessoas que entram aqui com o seu dia sofrido dos problemas, mas quando entra aqui se esvazia de si mesmo e a vontade é da glória a Deus. Amém? Então, nesta mensagem de início, irmãos, a mensagem ela tem que ser pregada pela vontade de Deus. Se nós pregamos, nós devemos ser. Vamos falar mais alto para decorar, irmão. Nós devemos ser. Você que é quinta, irmão, amanhã é sexta. Amanhã a gente pode dormir quando acabar lá à tarde. Quando nós for fazer algo que convém à vontade de Deus, nós devemos ser exemplos. Diga bem alto para você decorar. Nós devemos ser exemplos. Nós devemos ser exemplos. E sendo exemplo, nós deixamos brecha? Deixamos brecha? Não deixamos brecha. O adversário vem. Cadê a falha do Rogério? Cadê a falha do Valdecir? Não tem. Cadê a falha da Ana? Não tem. Está sendo exemplo para o homem, Ana? Não. Por aquele que nos escolheu, aquele que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que estávamos perdidos e o seu muito amor nos encontrou. Estávamos aí desgarrados, mas o muito amor nos encontrou. Nesta noite, irmãos, o Espírito, eu estava na loja meditando e pensando o que iria pregar, mas muito tempo eu já estava com esta mensagem, queria trocar a mensagem, mas o Espírito colocava cada vez mais ela no meu coração. Tentei ler hoje na loja, mas cada vez mais esta mensagem estava no meu coração. Então, para nós dar continuidade nesse culto, encerrar nosso culto de ensinamento nesta noite, debaixo da vontade de Deus, nós devemos, quando assumir este altar, pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem como para os irmãos uma mensagem que seja evangelística, mensagem que vem conforme a vontade de Deus, uma mensagem que pode curar os enfermos, uma mensagem que pode libertar o cativo, uma mensagem que pode dar vista ao cego, uma mensagem que pode fazer os milagres que estão na Bíblia Sagrada se cumprir conforme a palavra de Deus que vem revelada por Ele. Amém? E quando assumimos, nós devemos ser exemplos, exemplo de Deus, exemplos para Deus. Ele não é conforme a nossa vontade ou como pensamos.
O exemplo para Deus é estar na casa de Deus. O salmista Davi diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união de espírito se encontra na casa de Deus. Unidade de espírito não se encontra aí fora. A palavra de Deus eu estudava e meditava sobre hoje à tarde, e uma palavra, eu vou arrebentar minha garganta, está muito baixo o microfone. A palavra que Deus colocou no meu coração sobre esta mensagem desta noite é sobre a exortação. A palavra exortação tem o seu significado como dar incentivo, como mostrar o caminho certo, dar coragem, incentivar. Eu posso somente ensinar quando eu ser o que Paulo diz a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Paulo diz para os irmãos entenderem melhor, quando nós repetimos a palavra, o que ele diz? Torna-te pessoalmente exemplo, para que o nosso adversário não venha caçar erro. Eu só posso instruir o filho dos outros quando eu tenho o meu. Eu só posso querer ensinar o filho dos outros quando eu tenho o meu. Não é verdade, mano? Não é verdade, irmãos? Quando eu tenho meu filho, eu posso ensinar. Tanto que se não fosse assim, o Salomão não teria escrito: instrua o menino no caminho em que se deve andar. A missão do pai. A missão do pai e da mãe é instruir o filho. E a missão da igreja é quem instruir a igreja? É quem instruir a igreja? Deus. Quem deve instruir? E ela vem de quem? Vem de Deus para o pastor. Né, irmão? É David? Glória a Deus. Irmãos, é bom pregar mensagem de exortação, irmãos. É maravilhoso. Eu estava conversando com o irmão Nicolas, eu adorava pregar mensagem de exortação, eu adorava, achava lindo. Eu achava perfeito pregar exortação. Mas quando eu comecei a deixar umas brechas desse tamanho assim, e os irmãos começaram a me perceber que eu estava errando, o que eu fiz? Exortava. Aí vinha, acabava o culto. Incomodava minha mãe. Daí chegava na igreja: eduque e respeitem seus pais. Aí não me deixa mentir. A palavra de Deus, ela tem que ser bíblica, irmão. Quando nós pregamos a vontade de Deus, ela revela o caminho que se deve ser conduzido à igreja. Se a Bíblia ela é divinamente inspirada, ela tem poder para matar. Se a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, ela tem poder para dar vida. Mas quando ela vem do nosso eu, da nossa vontade, quando nós não damos exemplo, a igreja abre. Nós não somos perfeitos, irmãos. Se nós fossemos perfeitos, nós não estávamos aqui hoje. Nós estávamos cantando Santo, Santo lá no céu. Ninguém é perfeito. Se nós fossemos perfeitos, nós estávamos onde? No grande coral. Santo, 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 Santo. Mas se nós não somos perfeitos, onde é que nós encontramos a perfeição? Nos humilhando perante a face de Deus. Isaías, quando ele entra no templo, o que ele olha para o céu? No ano, a Bíblia diz no Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele contemplou, mas quando o Espírito toca nele, o que ele reconhece? O que ele diz? Ai de mim, que tenho os lábios. Ai de mim. Estevão sendo apedrejado pelos que estavam com Saulo naquela época.
Estevão tinha liberdade para exortar na palavra, mas o que Estevão diz? Em humildade, Espírito Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E o que Estevão viu? Eu vejo o Senhor na testa do Pai. A nossa missão, irmão, é olhar para o céu. A nossa missão é pregar a mensagem do céu. Do céu. Quando pregamos a mensagem do céu, vamos abrir em Atos 16:14. Quando pregamos a mensagem dos céus, o que acontece? Atos 16, quem encontrar, vem comigo aqui, irmão, vamos pregar junto hoje. Quando a mensagem ela vem, a mensagem ela é de Deus. Quando é o Senhor que revela, 16:14, o que diz? Certamente mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. O que ela fazia? Escutava. E o que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quando a pregação ela foi pregada mediante a quem? Quem revelou? O Senhor, o Espírito. E o que aconteceu? O coração dessa mulher se endureceu mais? O que aconteceu? O Senhor lhe abriu O coração para entender as coisas que Paulo dizia. Abrimos o coração para ver o que Deus tem para nos revelar. Quando abrimos o nosso coração mediante a palavra que é dele, nós saímos daqui dando glória a Deus e aleluia. Nós não saímos daqui, mas tu viu? Mas tu mas que nem o Felipe está sendo gravado, tu viu de novo? Isso agrada a igreja ou percebeu o erro dos irmãos? Os irmãos vão dar glória quando eu... Vão dar glória? Quando a mensagem ela vem de quem? E o que acontece quando a mensagem vem do Senhor e nós pegamos segundo a vontade dele que é viva e eficaz? A mensagem abriu. E abrindo o coração, nós aprendemos a ter uma mente renovada. E tendo mente renovada, quando entramos aqui, Romanos 10:17, abre aí, irmão. Quando nós entramos aqui com uma mente renovada, com uma mente segundo a vontade de Deus, quando nós entramos aqui com uma mente renovada, com o coração aberto, nós nos assentamos nesses bancos de plástico para ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o que nós devemos, o que acontece com nós quando nos reunimos aqui com o coração aberto. Romanos 10:17. E assim, a palavra vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas o que vem? A fé. Mas olha o que? Quantas vezes a gente está meio que desgostoso com as coisas que estão acontecendo na igreja, a gente não dá ouvido à palavra, não é verdade, Rogério? Que nem eu estava conversando no culto de ensinamento, o pastor Jorge dizia que a gente gosta de reteté, mas é a palavra que salva. Acabou o culto, cheguei na Natália, eu adorava culto de aviãozinho, reteté. Quando não tinha isso, eu dizia, mas o culto estava ruim. Não, irmãos. Conversando com o Felipe esse dia também, o que muda, Felipe? É a palavra. Se não tem reteté, que nem quando eu vou dizer um termo de brincar, quando não tem linguaceira estranha, não é culto. Quando não tem choradeira, não é culto. Tem culto sim. Existe culto sim, irmão. Ouvi uma frase de um certo jovem de Alvorada, ouvi a mão, não me falha a memória, não me lembro muito bem a área dele. A gente entra aqui reclamando, mas tu viu, o coral cantou ruim. Se coloque de pé, irmãos. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos encerrar. Aí começa, se reúne no encerramento do culto. Ah, mas o termo do Rogerinho não é bom. Mas tô bonito. Aí começa, mas tu viu que o Felipe estava sem gravata? Mas
tu viu que o Lucas arrebentou aquele carrão? Começa os questionamentos. Daí quando tem os questionamentos que termina, mas o culto tava ruim. O culto tava ruim, não tava? Quando a gente tava ruim. Daí o irmão fala assim, sabe, irmão, a gente questiona que o culto tá ruim e tal, pá. Mas na verdade, não existe culto ruim. Existe crente que não sabe adorar. Não tem culto ruim, existe crente ruim de culto. Crente que vem para buscar erro. Crente que vem para questionar. Crente que vem para murmurar. Crente que vem para buscar coisas que agradem. Mas se nós olharmos em todos os ensinamentos de Jesus, o que ele fazia? Ensinava a palavra. E quando ele ensinava a palavra, o que acompanhava? Cego voltando a enxergar, paralítico voltando a andar. Quando Jesus ensinava a palavra divinamente inspirada por Deus, existia uma mulher que tocava na orla de suas vestes e era curada, porque era pregada a palavra de Deus. Esta palavra ela é viva. Esta palavra ela tem que ser reta. Esta palavra ela não tem curva. A curva que essa palavra tem é quando eu mando ela em curva, quando eu mando em indireta, quando eu mando em maldição, quando eu mando coisas ruins. Isso traz o retrocedimento dos irmãos. Mas quando a palavra ela vem de Deus, a palavra ela te cura. Se eu fazia coisa errada, Vinícolas, quando a palavra vem, o que eu faço? Eu posso fazer coisa boa. Se eu não gosto do Nicolas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha, eu amo o Nicolas. Se eu não perdoo meu irmão, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se eu entro para a igreja para buscar erro dos irmãos, amarás o Senhor teu Deus. Quando eu amo meu Deus, Nicolas, sabe onde é que eu olho? É para Deus, eu não olho para aqui. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, irmãos? Tem uma glória de Deus sobre nós nesta noite. Feche os seus olhos nesta noite. Feche os seus olhos nesta noite. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Faça a sua oração a Deus nesta noite, porque tem uma glória dele sobre nós. A Nancy está em um passo do crescimento. Às vezes a Nancy não cresce porque o nosso eu muitas das vezes nos domina. E em vez de eu te ganhar, eu te perco. Em vez de eu te trazer para perto de Jesus, eu te afasto de Jesus. Eu acho que eu sou melhor, mas eu estou cheio de soberba. E o sentimento da soberba, quando tem pessoas dentro da igreja com o sentimento de soberba, a igreja ela puxa o freio de mão no mundo espiritual, porque quando existe a soberba, logo em seguida vem o sentimento de facção. O sentimento de facção não une a igreja. O sentimento de facção divide a igreja. E quando tem divisão, a igreja ela não prospera. Quando existe divisão, a igreja ela sofre. Às vezes nós estamos cheios de luta. Se nós pegar o nosso celular e ligar a câmera frontal e ver o porquê das lutas, quem é o culpado das lutas? Aparece o Lucas Boneto na câmera frontal? Não! Aparece eu. Eu sou o melhor, eu sou o mais. Não, irmãos, não, nós somos parte do corpo de Cristo que tem Ele por cabeça. Quando entrar aqui nessa igreja não é para o homem, é para Deus. Quando pregar não é para o homem, é para Deus. Quando receber a oportunidade que essa mensagem ela seja
Peço ajuda das irmãs na unção de Deus. O crente cheio da unção. O crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa a dificuldade, mas o que ele faz? Ele dá glória a Deus.